Sempre se teve o conceito que o magistrado ele tem que falar nos autos. Eu reputo esse conceito antigo, por quê? Porque os juízes hoje em dia, por obrigação, eles têm que estar mais em contato, se mostrando à sociedade para não ter aquele ar encastelado que tinha por tradição. Pode ser, eventualmente, que exista algum excesso nessa exposição. Pode ser que ele invada alguns conceitos, algumas instituições que não deveria. Aliás, nós temos assistido hoje a muita entrevista aí que, no meu ponto de vista, deveria ter sido evitada. Não é? O próprio magistrado, o próprio promotor, o Ministério Público, ele tem que ter, não é que teria, ele tem que ter a consciência do que, até onde ele pode ir. Ele está julgando os outros, ele está determinando a vida dos outros. Ele não tem o direito de ficar falando o que vai fazer, ele tem que fazer. Iniciamos hoje mais um programa do Contraponto, programa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E recebemos hoje como convidados os desembargadores do Tribunal de Justiça, Armando Toledo e Eros Pichelli. Bem, vamos direto às perguntas. No Brasil, 3 motoristas em cada 10 bebem antes de dirigir. Que lei, na sua opinião, seria eficaz para que essa cultura, hábito ou, não sei bem, responsabilidade fosse abolida do nosso dia a dia? Desembargador Armando. Veja, Cacilda, um dos termos que você usou na pergunta, entendo que seja fundamental. É justamente uma questão de cultura. Mais do que qualquer lei, deveria haver campanhas, deveria existir toda uma preocupação em desde cedo nós estarmos cuidando dos nossos jovens para que eles soubessem que, ao dirigir, quais as consequências se tivesse ingerido bebida alcoólica. Quem bebe a ponto de chamar atenção e dirigir, ele deixou de ser irresponsável. Irresponsabilidade é muito menos do que isso. Mas deveríamos sim aí ter uma lei bem objetiva, na qual nós estaríamos mais preocupados mesmo com a parte patrimonial. Nós devemos cuidar mais de multas, a não ser que tivesse um outro delito decorrente da direção com a bebida alcoólica, tá certo? E nesse crime estaria já tipificado no Código as sanções de prisão, eventualmente. E o senhor acha que aplicar a pena de prisão resolve, desembargador Eros? É aquela velha história de sempre, aprende-se pela dor ou pelo amor. Aprende-se pela dor ou pelo amor. Ou pelo bolso também, né? Não, mas é a dor, não é? Por isso que eu falei da multa, né? Exato. A dor da multa. Porque eu acho que, na verdade, nós temos legislação. O que nós não temos é agilidade no Brasil para fazermos... Vamos colocar um exemplo que sempre menciona, embora eu não seja nenhum cultor dos Estados Unidos, mas é aquela velha história da justiça rápida. Alguém foi pego embriagado. Quer dizer, há uma punição. Pode até ser a prisão, mas tem que ser rápido, imediato, eficaz, e não com o tempo. Então, nós temos a legislação. O que nós teríamos é que ter estrutura. E a estrutura que depende muito de dinheiro, que nós não temos. Mas nós temos hoje cerca de 100 mil mandados de prisão expedidos pela Justiça e não cumpridos. O Judiciário tem controle ou acompanha o cumprimento dos mandados que expede? Expedido o mandado de prisão em um processo, decorrente de uma decisão transitada em julgado, esse mandado de prisão é encaminhado à polícia. De acordo com as normas da Corregedoria, eles aguarda-se em cartório 30 dias para observar se a Polícia Civil cumpriu o mandado. Não cumprido nesses 30 dias, expede-se um outro mandado de prisão para ser levado a efeito pelo oficial de justiça. O oficial de justiça, como a Polícia Civil não conseguiu cumprir, o oficial de justiça vai tentar. Sim. Não havendo a prisão também por esse funcionário do Poder Judiciário, vai para um local, o processo, onde fica-se aguardando a prisão do réu. Tá? Com relação a controle disso, quem tem é a polícia. Com relação a controle disso, quem tem é a polícia. O Judiciário não tem esse controle. Passa o controle já para a polícia. Existia um cadastro no Departamento de Inquéritos Policiais, no DIPO, apenas para ter um mero cadastro, como foi dito. Não havia cobrança e nem controle desses mandados.
expedido o mandado, vai para o IRGD, da Polícia Civil, e ele encaminha para a 2ª Delegacia de Capturas da Polícia Civil uma cópia desse mandado, que, na verdade, a partir daí não existe uma movimentação de procura. Fica se aguardando, como se diz, numa eventual trombada na rua, ou que alguém vá no poupa-tempo, e eles fazem sempre essas consultas e acabam sendo presos por acaso ou por batidas policiais. E a justiça sente falta desse controle? Será que sente? Eu acredito que não que sinta a falta desse controle. Seria muito importante se nós tivéssemos estrutura suficiente. Seria muito importante se nós tivéssemos estrutura suficiente que nós atuássemos de uma forma até de estarmos acompanhando e cobrando o cumprimento desse Mais mandato. ativamente, talvez. Mais né? ativamente. Isso. Mas é inviável, infelizmente. O não grande temos problema, eu acho que quando a gente fala justiça, nós precisamos separar. Porque, na verdade, nós temos várias instituições que trabalham em volta da justiça, não é? Cada uma com uma repartição. Nós temos a Polícia Civil, que atua grandemente na parte instrutora, na parte inicial, na parte... A Polícia Judiciária. Não é a Polícia Judiciária. Claro que a Polícia Militar faz uma outra parte até mais do embate da violência, Um serviço preventivo, não? Ser preventivo e muito mais violento, muito mais exposto. Mas a Polícia Civil faz a sua parte. O grande problema nosso é o sistema, que eu acho. Porque a Polícia Civil faz uma parte introdutória, investigatória, que depois se repete totalmente, onde entra o juiz e entra o promotor. Agora, depois disso, que nós corremos por todo o processo, a condenação, e é o sistema que é assim, não somos nós, é a legislação que é assim, a estrutura. O juiz lava as mãos. O juiz lava as mãos. Mas é a lei que faz isso, não somos nós que temos condições de ultrapassar, porque nós somos cumpridores de lei. O ideal não é isso. O ideal é essa estrutura que o Armando falou. Se nós tivéssemos dinheiro, tivéssemos estrutura para podermos, até o final... Acompanhar, de Não fato. só acompanhar, como até cobrar. Né? Cobrar. Quer dizer, eu chego à conclusão, não sei se o telespectador também está sentindo isso, que o sistema é muito fragmentado. Seria isso? É fragmentado. No crime, né? Não é muito fragmentado. Ele é fragmentado o suficiente para não ser o ideal. Agora, vamos um pouco mais além. Qual a conclusão que nós podemos chegar diante da realidade de que temos um processo para cada 9 cidadãos? Aí eu pergunto para os dois. Bom, nós temos hoje em dia cerca de 17 milhões de processos em andamento e nós somos responsáveis por mais de metade do movimento judiciário de todo o país, só o estado de São Paulo. Uma característica que eu ressalto é que o nosso povo, a nossa sociedade, ela é bastante litigiosa. Não é anormal nós estarmos passando pela rua e enxergarmos tudo, a pessoa fala, vou te processar, vou te processar. Tudo a pessoa fala, vou te processar, vou te processar. É um hábito, fácil, né, quase? É hábito. É interessante essa afirmação, porque a gente só começa a perceber isso depois de algum tempo. Porque a gente não acredita nisso. Acha que é impossível. Não, o brasileiro é bonzinho, o brasileiro é bom, ele é cordial, ele é gentil. Ninguém está tirando essas qualidades. Agora, no âmbito realmente judicial, é impressionante. Nós temos casos, e nós, que já temos bastante tempo de carreira, a gente fica impressionado, porque são coisas que não deveriam nem ser objeto de ação. Não é pela quantia ínfima apenas, mas é pelo tipo pela de discussão. Matéria mesmo, né? Pela matéria. E pela falta de razão de quem pede. Ou seja, pela falta de matéria. O pessoal é ruim de conversar, o pessoal é ruim de fazer um acordo antes de qualquer coisa. Parece que ele se sente ofendido, ele já quer buscar uma decisão judicial. E nós temos um outro... Isso aí é a importância da mediação, da conciliação, tudo isso. E depois tem um dilema que sempre existiu e continua existindo, conosco mesmo, nós estamos sempre discutindo. É a questão, fazemos uma justiça barata para ter acesso a todos? Vamos aí? Ou fazemos uma justiça mais cara, não é? Mais custosa?
É um problema sério, É um sério, dilema. É sério. sério, é porque o humilde, a pessoa que não tem condições de ter alcançado, às vezes o problema dele é muito sério. Lógico. Não é o fato dele ser uma Claro, pessoa pobre o que o problema problema independe é da ser. Então, condição cria social. uma polêmica muito grande, onde nós temos que concluir que a justiça tem que ter um acesso a todos por essas questões. Só que o todos deveria saber quando é viável, quando é importante fazer uso desse poder. Na verdade, o ideal seria a gratuidade absoluta. O ideal seria a gratuidade absoluta, em plano ideal, em plano até filosófico, não é? De atingir a todos e alcançar a todos. Mas, em contrapartida, como eu digo sempre, a moeda tem duas faces mesmo, não tem jeito. Se a gente enxergar só uma, tem o outro lado da história. E o outro lado da história se resolve exatamente com o excesso de litigiosidade se nós fizermos uma diminuição. Agora, eu poderia fazer uma observação Claro. rápida? Nós temos 17 milhões de processos, eu acredito até que o Eras vai concordar, mas existe um acúmulo para somar 17 milhões, São porque mais a nossa legislação permite que o processo se alongue muito. Também tem essa. Então, quer dizer, tem processos antigos que somados aos menos antigos, aos mais modernos e aos de hoje, que chegam a 17 milhões. Então, me permita mais uma observação que vai só completar. E a gente fala litigiosidade do povo. Espera aí, do Estado. Também. Também do Estado, é verdade. Sim, porque o maior número de processos que nós temos no Brasil se deve à União, Da administração estados, pública. municípios. Se deve de administração É esse o pública. problema. Um dos maiores clientes do Poder Os Judiciário. maiores clientes. Pega a Justiça Federal, que não é a nossa área, claro, mas pega a Justiça Federal, os juízes estão assoberbados com o quê? Com ações relativas à INSS, Previdência, com ações relativas à parte tributária, União, como é o nosso caso aqui. Eu sempre disse, São Paulo é um estado onde toda a legislação federal devia reger o país e, no fim do regimento, pôr uma vírgula, exceto em São Paulo, que, entendeu? Tem que ser regido Não, diferente. isso sem a ideia de preconceito. Não é. De, É pelo por amor de causa do Deus, volume, do Isso aí tamanho, da... É ridículo Aqui a gente é falar tudo isso. macro e mega. Não, é a questão do muito funcionamento do judiciário mesmo. Pô, Não, é o excesso de gente também. o excesso de gente. É o excesso de população. Quer dizer, nós pegamos estados com uma situação muito melhor, muito mais confortável em termos de prestação da justiça. Nós não temos conseguimos. Nós temos 50 mil funcionários. Nós cuidamos de mais de 600 fóruns no estado de São Paulo. São 600 prédios. É muito mega, muito grande. Bem, telespectador, você percebe que a nossa conversa aqui está esquentando. Nós vamos parar alguns minutos, daqui a pouco estaremos de volta com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Armando Toledo e Eros Pichelli. Fique aí, daqui a pouco nós voltamos. Voltando com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Armando Toledo e Eros Pichelli. Desembargador Armando, o senhor é diretor da área de segurança de magistrados. É diplomado, e eu estou sabendo, como colaborador emérito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e pelo Exército Brasileiro. Diga lá, desembargador, o senhor nunca sentiu atração pela carreira policial ou pela carreira militar? Eu sempre tive um relacionamento muito grande, tanto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, mas mais intensamente com a Militar e com as Forças Armadas, mais especificamente com o Exército Brasileiro. Esse relacionamento vem não por uma atração e pela carreira, vem por um respeito e uma admiração muito grande pelas carreiras policiais. Eu me sentiria muito honrado e teria muito orgulho
de ter feito e seguido qualquer dessas carreiras. Só que eu me sinto muito confortável na carreira de juiz e desembargador, Gostou dela, né, desembargador? com o relacionamento o mais íntimo possível com a Polícia Militar, com o Exército Brasileiro, as demais polícias e as demais Forças Armadas do Brasil. Francamente falando, promotor, delegado, desembargador, o que seja, não importa. O que não pode faltar para o senhor, que também nós já estamos sabendo, é a motocicleta, não é? Olha, eu sempre fui um apaixonado pela motocicleta, não só porque eu tenho uma paixão muito grande por ela e pela motocicleta de velocidade, né? Não que eu corra, mas o formato e estilo dela me agrada. Mas a motocicleta se tornou Não, mas algo... caminhar nela também agrada, andar nela. Sim, mas se tornou muito importante para mim por causa que dentro da carreira, de tudo, nós temos o hábito de ficar pensando constantemente, não só na hora do serviço, fora também. Ao pilotar uma motocicleta, você obrigatoriamente não pode pensar em nada, porque senão você cai. Então, era algo que eu saía, tá certo? Ia o mais longe possível e voltava, porque era um momento de descanso mental que eu tinha. É um lazer, não é? Um lazer. Eu estou dizendo era e tinha, porque há algum tempo eu, infelizmente, não tenho podido, né? Abriu mão dela, desembargador? Espero que por curto tempo, mas infelizmente em São Paulo está muito complicado você andar de motocicleta, não só pela questão de trânsito, como pela questão da criminalidade, e buscar um outro, porque eu descobri que abri mão há pouco tempo da motocicleta, mas abri e não consegui achar um outro hobby que a substituísse. Não achou? Não. E tê-la de novo traz essas preocupações. Outra preocupação, meu filho é muito bom em motocicleta, não quero ter uma na garagem. Facilita. Justamente. Tá? Mas olha, eu tenho a impressão que o desembargador Eros já encontrou um outro hobby. E recentemente, né, desembargador, o senhor atualmente trocou, não trocou, mas está assim uma briga forte entre o processo civil e o processo pueril. Netinho novo, conte lá para nós. É uma nova etapa da vida, né? A chegada do neto. É o primeiro, né, desembargador? É o primeiro. É interessante, é uma experiência diferente, é um amor diferente, é tudo diferente. Dizem que é uma experiência única. Eu acho que sim. É interessante porque, como você já se afasta, lógico, da época dos seus filhos criança, né? Lógico. Então é interessante ver uma nova vida, a gente acompanha de uma maneira diferente. Lógico que eu me casei muito cedo, então hoje a vivência... Com quantos anos, desembargador? É para falar de verdade? Não, com quantos anos? Não quer falar? Posso, não tem nenhuma restrição. É que é triste, não é? Eu brinco. Qual foi a idade? Contrário, fui muito feliz, sou muito feliz nesse ponto. Eu me casei com 20 anos. Pô, o senhor deve ser muito feliz, porque casado desde os 20 anos até agora, não é verdade? Com certeza. E com a mesma mulher. Como Então, isso que eu estou dizendo, é muito feliz. Então, não, fui muito bem realizado. É que, na verdade, a gente Mas casou brinca. cedo, a verdade é essa. Não, na verdade, a gente brinca porque a probabilidade de não dar certo é muito maior, não? Mas também, eu acho que ontem nós não tínhamos as possibilidades que temos hoje, né? Então, hoje o jovem, para se amarrar, para casar cedo... A maturidade vinha mais cedo também. E esse hobby dele, eu posso testemunhar que nós estamos juntos diariamente, né? Eu posso testemunhar porque ele já tinha um ar todo paternal, mesmo com os colegas. E agora que ele tem um netinho, ele está cuidando muito mais. Mas imagine como ele deve cuidar do netinho, desembargador. Porque eu já sei que ele é perfeccionista você também. imagina do neto como é que ele vai cuidar, né? Perfeccionista, o netinho, que se cuide, né, desembargador? Não é perfeccionista. Eu tenho uma coisa, eu me cobro muito, comigo. Seja em trabalho, seja... No que eu faço, eu me cobro. Então, nesse sentido, eu sou perfeccionista. Agora, não sou perfeccionista com os outros, não. Ainda bem para o netinho. Como é o nome dele? João Pedro. João Pedro. Ainda bem, João Pedro, você está salvo. Mas, olha, de toda forma, há algo que ambos são apaixonados. Ambos são. Obviamente, deixando de lado as esposas, que isso com certeza são. Mas um bom vinho, aqui é a paixão unânime, não é? Bom vinho, não bom vinho. E bom vinho, quem entende mais é ele. Ele é o nosso enólogo. Ele é consultado no tribunal, é verdade isso, ele é desembargador? consultado. Quando nós queremos uma opinião que com certeza vai nos satisfazer, quando nós vamos saborear, ele é um Desembargador, diga lá um de vinho tinto maravilhoso, vai.
imperdível. Imperdível, hoje, Hoje. Dom Melchor. Opa, e branco. Isso aí, mas precisa pegar a safra correta, né? Da Conchitoro. Não pode fazer propaganda. Tá fazendo propaganda. Mas esse é um dos... o vinho, na verdade, tem um segredo. O mundo conhece, né? Hoje em dia eu nunca tive muita paixão. Foi de uns anos para cá que eu comecei a me interessar mais. Acho que o sangue italiano aí... O senhor viaja, inclusive, né? Para Sim, conhecer. de vez em quando a gente faz alguma viagem. Eu fui para Mendoza para conhecer as vinhas argentinas lá. A grande jogada é a seguinte, tem que entender uma coisa muito simples e óbvia. O vinho é bom de acordo com o seu gosto. Então não é preço, não é em absolutamente nada disso. Todo grande conhecedor de vinho fala isso. Não é preço, não é nada disso. Eu estou falando do Dom Melchor, que custa caro. Mas não é um vinho que você pode tomar todo dia, sim, claro, quando é disponível. Então, há vinhos no dia a dia excelentes. Excelentes. E é interessante. Mesmo brasileiros. Muito brasileiros excelentes. Bons, Agora, tem uma coisa, vamos deixar bem claro, eu não sou enólogo, eu sou, na verdade, um palpiteiro. Não é? Eu gosto de tomar... Não, o senhor é um estudioso, não é? Um estudioso. Estudo, mas não tenho essa, vamos dizer, chegar a um ponto de sutileza que tem realmente mas vai chegar lá. Os enólogos. E tanto é verdade que ele é o conhecedor, que ele busca, para conversar conosco, até ele faz curso, ele forma curso para nós aprendermos um pouco mais. E não é tem graça nem estudioso, conversar conosco. Nós falamos sim. tanta bobagem de vinho para ele que, sabe, ele fica triste, ele levanta, vai embora. Não, ele é conhecedor. Bom, mas então, para concluir a nossa tese vinho hoje aqui, fica a pergunta, o que nunca deve faltar ao lado de um bom vinho? Bons amigos, boas pessoas, boas companhias. Você tem que estar com uma boa companhia, realmente. Pode ser um amigo, pode ser a esposa, pode ser quem for. Agora, o grande segredo, na verdade, é esse. Porque esse vinho, seguramente, ele vai mudar de sabor se você estiver bem ou se você não estiver bem. Se você não estiver bem consigo mesmo, ele já não terá o mesmo efeito. A gente parece que não acredita nisso, mas é uma verdade. Só que, às vezes, o não estar bem, o vinho deixa a gente vai ficar bem. Ele ajuda também a mudar isso. Quer dizer, o vinho vai bem de toda maneira, né? Vinho, de toda maneira. E sabendo também beber com moderação. Sim, lógico. Bom, isso é premissa primeira, né? Não tem, senão nós voltamos à primeira pergunta. Exatamente. Qual era mesmo, desembargador? Que 3 pessoas, né, bebem muito antes de dirigir. Pelo amor de Deus. Sempre moderadamente. É verdade, é isso mesmo. Olha, eu gostaria de agradecê-los. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agora que a conversa ficou assim encantadora, realmente nós vamos ter que parar, mas paciência, vamos deixar para uma próxima. Estamos ordens. De qualquer maneira, eu agradeço a presença dos desembargadores. Foi uma honra tê-los aqui no Contraponto. Muito obrigada, viu? Uma honra toda nossa. Agradeço demais a atenção e nos colocamos à disposição para a utilidade que a gente puder ter. Agradeço também o convite e foi uma honra para nós estarmos no seu programa. E você já sabe, semana que vem estaremos de volta. Até lá.